Boa noite, meu nome é Gabriele e a gente vai começar a nossa apresentação do trabalho, que é sobre a linha do tempo da administração pública de 1966 a 1982. Trabalho apresentado pela Catiane, Gabriele e Lisandra. Iremos abordar os temas do contexto sociopolítico e geral do Brasil, as mudanças que ocorreram na administração pública, o Decreto 200 de 1967, o perfil e o papel do administrador público e o ensino da administração pública. E para começar falando sobre o contexto sociopolítico e geral do Brasil, é importante ressaltar que estava acontecendo uma ditadura no Brasil que influencia grandemente em tudo, e teve um milagre econômico e também a gente estava vivendo um período de bipartidarismo. E, bom, falando sobre a ditadura, ela começou no ano de 1964 no Brasil, com um golpe militar que ocorreu contra o governo de Jango. E para a gente entender melhor como aconteceu essa ditadura, eu vou falar um pouquinho sobre como que foi o governo de todos os presidentes durante esse período. Estava sendo governado através dos atos institucionais. E o presidente Castelo Branco ele instituiu o ato número 2, que tornou indiretas as eleições para presidente e extinguiu os partidos políticos. Foi aí, então, que começou o bipartidarismo, que eu vou falar mais à frente. Em 1966, Marechal Arthur da Costa e Silva ele foi escolhido como presidente por um colégio eleitoral. E a partir daí que começou uma ditadura realmente, deixando tudo mais autoritário, principalmente quando ele instituiu o ato institucional número 5, que ele foi o mais violento de todos, deixando as pessoas sem suas liberdades e também começou perseguições. E foi onde ele também fechou o Congresso Nacional, de 1968 até 1969. Em 69, ele teve um derrame cerebral e foi afastado da presidência. E quem era para assumir era o seu vice, mas ele votou contra o AI-5, então ele foi impedido de assumir, esperando assim até ter uma nova eleição indireta. E aí que começou o governo do Médici, que ficou fortemente caracterizado pela perseguição violenta aos opositores da ditadura. Mas também teve coisas muito positivas, como o milagre econômico, que eu também vou falar mais à frente, e o lema que ele tinha era Brasil, ame ou deixe. E outro marco também foi a construção de obras públicas. E o próximo mandato foi do Geisel. E ele assumiu a presidência prometendo abertura políticas de uma forma lenta, gradual e segura. E realmente, no final de seu governo, ele extinguiu o AI-5. E o último governo da ditadura foi o do Figueiredo. Em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia, que garantia o retorno dos exilados para o Brasil, o perdão de crimes políticos e a extinção do bipartidarismo. Então, aí que começou a ter o pluralismo dos partidos políticos. O bipartidarismo ele ocorreu de 1966 a 1972, a 1979, onde o MDB era o Movimento Democrático Brasileiro, que ele era de oposição, e tinha Aliança Renovadora Nacional, conhecida como Arena, que ela era de apoio ao governo. E como o MDB era um partido de oposição no meio de uma ditadura, ele sofreu grandes perseguições e ataques por parte do governo, recebendo ameaças e cassações dos seus membros. E a opinião pública também não estava a seu favor. E em 1974, o bipartidarismo produz um efeito inverso do esperado pelo governo, onde foi que o MDB ele conseguiu ganhar as eleições por voto popular. Mas aí as eleições já estavam de forma indireta e eles não foram capazes de assumir. E com esse enfraquecimento por conta do governo, que seria o da Arena, eles
Eles fizeram o fim do bipartidarismo, onde aí começou a ser aceito ter mais partidos políticos. O milagre econômico ocorreu durante o governo do Castelo Branco, e que foi de 1968 a 1973, onde o país obteve taxas extraordinárias do crescimento do produto interno bruto, ou seja, o PIB, em 11,1% ao ano, que foi caracterizado por uma grande expansão real da moeda e do crédito, e principalmente no setor privado também, onde teve bastante exportações e que teve o estímulo governamental, permitindo às empresas com planos de exportação contar com uma série de facilidades de importação também. O ambiente externo também ele estava muito favorável, onde tinha baixas taxas de juros e bastante disponibilidade de crédito no mercado externo. Outra grande característica foram as reformas do PAEG, que tinham como objetivo remover grandes falhas institucionais. As principais mudanças que ocorreram na administração pública neste período foram o Decreto-Lei nº 200 de 1967, o Decreto-Lei nº 83.740 de 1979, que tratava sobre a desburocratização, e a Comissão Especial de Desestatização no ano de 1981. Sobre o Decreto-Lei nº 200, seus princípios eram planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Ele estabelece a distinção entre administração direta e administração indireta. Fixa a estrutura do Poder Executivo Federal, indica os órgãos de assistência imediata do Presidente da República, distribui os ministérios entre os setores político, econômico, social, militar e de planejamento e aponta os órgãos essenciais comuns aos diversos ministérios. Ele desenha os sistemas de atividades auxiliares pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria e serviços gerais. Define as bases do controle externo e interno. Indica as diretrizes gerais para um novo plano de classificação de cargos e determina normas de aquisição e contratação de bens e serviços. A reforma administrativa que estava embutida neste decreto ficou pela metade e fracassou. Já o programa de desburocratização foi instituído pelo Decreto-Lei nº 83.740 de 1979. Ele visava simplificar e racionalizar as normas organizacionais, tornando assim os órgãos públicos mais ágeis e dinâmicos. Ele também visava o enxugamento da máquina pública, eliminando órgãos pouco úteis na administração direta e indireta. O programa de desestatização visava o fortalecimento do sistema livre de empresa. Ele foi criado com o intuito de estabelecer limites aos excessos de expansão da administração pública indireta. Sobre o ensino da administração pública, ele teve o seu auge entre os anos de 1966 e 1970. O seu bacharelado foi reconhecido pelo MEC, a profissão regulamentada, o currículo ajustado para a área e vagas foram ampliadas. Mas no decorrer dos anos 1970, devido às reformas no currículo, a administração pública começou a perder espaço para a administração de empresas. E os motivos para que isto ocorresse foram: avanço do Estado intervencionista, milagre econômico que incentivou a lógica de ensino da administração de empresas e a indefinição no campo profissional do técnico em administração pública. E, por fim, é importante falar do papel e do perfil do administrador público durante esse período, onde seu perfil era o modelo tecnocrata, ou seja, eles estavam à procura de profissionais que eles eram específicos em alguma área. E também tinha muita ênfase na burocracia. Então, assim, o seu papel era planejar, organizar, ajustar e medir e formar pessoas,
desempenhando papéis organizacionais com lógica de administração de empresas e assuntos específicos.